Por que idoso dorme tão pouco? Tô desesperado, não consigo pegar no sono. Toda noite é a mesma coisa. Se isso é algo que você ou alguém da sua família tem vivido, esse vídeo é para você. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre algumas causas para insônia em idosos. Primeiro, é sabido que alguns idosos têm sim menor necessidade de sono em relação a quando eram mais jovens. Quanto tempo, mais ou menos? Quantas horas, né? No geral, a necessidade de sono da maioria dos idosos vai variar ali em torno de 6 horas, 7 horas. Alguns com 5 horas e meia até ficam ok, alguns precisam de 8 horas de sono. Dormir demais também não é normal não, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu falo sobre o contrário, sobre idoso que dorme demais. Até porque tem muito idoso que tem insônia à noite porque passa o dia inteiro dormindo. Quando a gente vai ver, deu 10 horas de sono durante o dia, é óbvio que ele não vai ter sono à noite. Mas hoje a gente vai falar sobre essas causas de insônia em idosos. Antes de a gente continuar, caso você esteja gostando do meu conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu solto um vídeo novo sobre geriatria, baseado em evidências e bem atualizado. Deixa também uma curtida, porque assim o YouTube vai encontrar mais pessoas parecidas com você que se interessa por saúde, que quer saber mais sobre saúde, mais sobre geriatria e vai mostrar meu vídeo para essas pessoas. Primeira das causas, acordar muito à noite para ir no banheiro. Com o envelhecimento, acontece ali o enfraquecimento da região lá de baixo, a região pélvica dos nossos músculos, que faz com que muita gente precise acordar à noite para fazer xixi. Mas não é normal acordar muitas vezes, não. O ideal é que isso não passe de 1, 2 vezes por noite. Quanto menos, melhor. Tem muito idoso que a gente corrigindo ali algumas coisinhas param de acordar ou mesmo diminuem 3, 4 acordadas para apenas uma. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, dei várias dicas, inclusive os maiores motivos para que causam essa acordada à noite para fazer xixi. Vou deixar linkado aqui. E muitas vezes a gente vai ver, e na verdade aquele idoso ele até consegue pegar no sono, só que ele acorda 4, 5 vezes à noite e custa novamente a dormir após acordar para urinar. Então é importante ter isso em mente. 2. Dores. Dores. Sim, muito idoso sente dores. E a dor tira o sono. Olha só. Então, existem vários motivos para dor crônica em idosos, né? Isso deve ser avaliado pelo geriatra, faz parte da nossa consulta. Artroses, fibromialgias, tendinites, problemas articulares, são as causas mais comuns de dores entre idosos. E aí, muitas vezes, aquele paciente durante o dia, fazendo outras atividades, ele até se distrai, vai passando, mas na hora que deita, a dor vem, ela domina, muitas vezes a própria posição de deitar, ela acaba levando a uma dor e o paciente simplesmente não consegue pegar no sono, ou pior, ele até dorme, mas ele fica se mexendo e acaba acordando no meio disso. Vale a pena, se tem uma dor aí por trás, tentar entender o porquê e ir atrás de ajuda. O médico geriatra acaba conseguindo identificar a maior parte dessas dores e encaminhar, quando há necessidade, para outros especialistas e até mesmo, muitas vezes, tratar essas dores e trazer uma grande melhora. Ansiedade ou depressão. Muito idoso com transtorno de humor acaba tendo problema para dormir por conta disso. Então, a gente começa ali a tratar esse transtorno de humor, né? Esse transtorno psicológico, o transtorno ali do bem-estar. E o paciente acaba melhorando aquele padrão de sono simplesmente porque eu tratei o transtorno de humor. Então, é aquele paciente que, por exemplo, custa dormir porque fica ruminando ideias na cabeça, sentimentos de tristeza, de ansiedade, ou até pega no sono, mas lá pelas 2, 3 da manhã ele acorda e aí também ele vem todos aqueles pensamentos na cabeça. É importante dar uma rastreada ali para ver se tem algo desse tipo acontecendo, para ver se é um idoso que anda muito desanimado, mesmo muito ansioso, muito preocupado, com dificuldade de relaxar. Uma outra causa é horários desajustados. Como assim? Muitas vezes a gente vai ver aquele idoso, ele até tá dormindo uma quantidade legal de horas, 6, 7, 8 horas muitas vezes, só que ele tá dormindo em horários um pouco estranhos, então ele acaba tendo a sensação de insônia e muitas vezes a família que fica aflita porque os horários não estão combinando com o resto da casa. Já vi muito paciente, por exemplo, que por monotonia, às vezes ele ia deitar às 8 da noite e aí ele acordava às 2 da manhã. Por quê? Porque o corpo dele já sentia que já tinha parado, já tinha acabado aquela necessidade de sono. Então não era exatamente uma insônia, era só um desajuste de horários. Se a gente vê que aquilo está prejudicando o idoso, está incomodando a família, às vezes a gente até tenta ajustar com algumas orientações. Porém, se é algo que não está trazendo nenhum prejuízo ao idoso, ele se sente bem assim, ele acorda disposto, pronto. A gente não se incomoda com isso, com esse horário de sono necessariamente. E como saber, né, se aquele tempo de sono, aquele horário de sono está sendo suficiente para o idoso?
Porque, como eu falei, existem diferenças. Tem idoso que com 6 horas tá super bem, tem idoso que precisa de 8 horas. A gente faz uma pergunta relativamente simples, que é perguntar ao idoso como ele se sente durante o dia. Aquela preguicinha logo que acorda, isso é normal, todo mundo tem. Mas durante o dia ele sente necessidade de ficar dormindo o tempo inteiro? Ou ele se sente repousado, sentiu que realmente dormiu para valer? Isso é o que dá o maior termômetro pra gente, porque um idoso que dorme 6 horas e meia por noite, mas ele ainda assim se sente muito cansado, opa, talvez não esteja sendo suficiente para ele. Assim como um idoso que dorme 6 horas por noite, esse idoso do exemplo, por exemplo, que dorme das 8 às 2, e fala que durante o dia fica super desperto, só sente uma necessidade de uma sonequinha logo após o almoço, que isso, uma soneca de até meia hora, viu? E antes das 4 da tarde. Isso pode ser normal, sem problemas. Pronto, eu sei que ele não tem insônia. E um dos principais motivos eu deixei por último, que é problemas de higiene do sono. O que é higiene do sono? É o se preparar para dormir. Hoje em dia, falta de higiene do sono é a maior causa de insônia entre adultos e entre idosos. Antigamente, não existia tanto problema de insônia, por quê? A gente fazia uma higiene do sono mais natural, porque não existia televisão, computador, tablet, celular. A gente tinha um estilo de vida um pouquinho mais tranquilo, então à noite não se tinha muita coisa para fazer, além de realmente descansar. E aí, a gente ia desligando aos pouquinhos, deitava na cama, pronto, o sono vinha. O nosso cérebro, ele entra no modo sono aos poucos, desligando aos poucos. Então, higiene do sono nada mais é do que se preparar para dormir. A maioria das pessoas não está se preparando para dormir. Elas estão ali vendo televisão, mexendo no celular, muitas vezes na própria cama, hein? E aí elas deitam na cama e esperam que o cérebro simplesmente desligue. Infelizmente, não funciona assim. Eu já fiz um vídeo aqui com várias dicas, 10 dicas para ser mais exata, de como melhorar a higiene do sono, o que dá para fazer antes de dormir para trazer essa melhoria. Vale a pena testar. Para todos os pacientes, mesmo que a gente tenha uma das causas que eu falei agora, nesse vídeo, ainda assim é necessário fazer uma boa higiene do sono, tá? Então, basicamente, o que ajuda antes de dormir? Assuntos mais tranquilos, meia luz na casa, então talvez não aquelas luzes super fortes. A gente deve ir pro quarto, principalmente pra cama, apenas na hora de dormir ou de namorar. Cama só serve pra dormir e namorar. Não serve pra leitura, nem pra olhar o celular, muito menos pra brigar. O nosso cérebro, ele faz uma associação. Se a gente fica na cama lendo, assistindo televisão, na hora que a gente for pra cama pra dormir, ele não vai achar que é hora de dormir, ele vai achar que é hora de assistir televisão. E a gente deve deixar pra ir deitar apenas na hora que o sono vem. Muita gente tem o costume de não. 11 horas da noite, tá na minha hora de dormir, eu vou deitar mesmo sem sono. Mas isso é pior, isso cria uma ansiedade, começa que ele vira para um lado, vira para o outro. A gente deve ficar fora do quarto até o sono vir. E, de jeito nenhum, a gente deve usar telas meia hora antes da hora de dormir. Então, se você quer dormir, por exemplo, às 11 da noite, após as 10h30, telas estão proibidas. O que são telas? Celular, tablet, computador e televisão. Elas emitem um tipo de luz branca que inibe a produção do hormônio do sono. Então, nesse horário que a gente tá ali, perto da hora de dormir, tá na hora de desligar, ler um livro. Ai, detesto ler. Então, aquele vídeo que eu acabei de comentar aqui com 10 dicas do que fazer logo antes de dormir é exatamente pra você. Quem sabe tomar um banho morno, que isso dá aquela relaxadinha. Tomar um chazinho se precisar. Chá sem cafeína, por favor. Chá preto, chá verde, chá mate. Tudo isso tem cafeína, nem pensar. Então, um chazinho. Quem sabe se gosta, ligar uma vela com um aroma, uma musiquinha tranquila. E muitos idosos ainda assim, mesmo a gente fazendo toda a higiene do sono, mesmo a gente rastreando essas outras questões, a gente não vai achar um motivo. É a insônia primária que a gente fala, é a insônia sem motivo. A gente tenta fazer algumas adaptações, mas muitas vezes a gente vai sim precisar de remédio, porque a insônia tem tudo a ver com qualidade de vida. E até mesmo quem dorme pouco e dorme mal tem risco aumentado de ter AVC, de ter demência e de ter infarto. Você acredita? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim que eu vou adorar saber. Até a próxima!